Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você estiver vendo esse vídeo aí, seja muito bem-vindo ao podcast Sala de Professores, o podcast da ProABC. Hoje, eu e a professora Amanda estamos aqui para falar sobre auxiliares de apoio em educação especial e professores de EAD, diferenças, desafios e a importância de cada um na educação inclusiva. Para entender melhor o papel desses atores aí na escola e suas funções e a lei e o que diz o Plano Municipal de Educação. Para iniciar a conversa, eu vou me autodescrever. Sou a professora Daiane, presidente da ProABC, professora da EJA, estou fazendo o doutorado na UFSC, sou uma mulher cis, branca, de cabelos lisos até a altura do ombro, tenho luzes loiras para disfarçar o branquinho. Sigo nessa luta, gente, porque eu não vou admitir o branco ainda, por enquanto. Estou usando um casaquinho bege em cima do meu uniforme da ProABC, porque está ficando um pouquinho frio. Estou com um relógio preto e uma pulseira dourada. Aqui na Sala dos Professores, a gente debate educação pública com profundidade, ouvindo quem vive o dia a dia na escola. Este é um espaço de dialogar com os direitos, de dialogar sobre o direito dos professores e professoras e políticas educacionais e os desafios da nossa profissão. Para hoje, na nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber a professora mestre Regina da Silva Mendes, formada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação pela Univale, e a professora Fernanda Costa, pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande, fundadora e mentora do curso Planejamento, professora criativa e professora influenciadora através da página @socorroprof. Segue lá no Instagram, tá? Para começar, meninas, a gente começa o seguinte, a gente começa fazendo com que vocês se autodescrevam para que quem está nos ouvindo possa saber como vocês são. Amanda? Olá, boa noite. Eu sou a Amanda, eu faço parte da diretoria da ProABC. Eu tenho 1,61 m, eu digo aproximadamente 1,70 m, porque é o arredondo do meu próprio jeito. Justo. Eu tenho cabelo castanho no tamanho do ombro, olhos castanhos, sou a pele branca. Sou doutoranda no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, no mesmo programa que a professora Daiane. E é isso. Eu acho que é isso. Professora de educação infantil aqui na rede há 9 anos. No Pioneiros. Pioneiros, que bom. Fernanda. Então, eu sou a Fernanda, professora lá na Escola Municipal Alfredo Domingos. Eu sou uma mulher de pele morena, cabelos escuros e lisos na altura do ombro. Estou usando uma camisa branca, uma jaqueta jeans na cor azul claro e também um óculos de grau com as hastes douradas. Então, eu sou a Regina, sou uma mulher cis, morena, cabelos castanhos, encaracolados, curtos, tá preso o lado direito, gosto um pouco do meu volume, né? Olhos castanhos escuros, também estou usando óculos de grau, camiseta vermelha, que está escrito: autismo, conhecer é o melhor caminho. Ai, que legal. Que bom, gente. É muito bom ter com vocês hoje para a gente falar de um tema tão sensível que está no nosso dia a dia da escola, né? Para começar, Fê, vamos começar contigo, tá? Pois não. O que acontece? Vamos lá. A gente vai entender hoje um pouquinho do papel das auxiliares de apoio pedagógico em educação especial, tá? De acordo com a Lei Municipal, a 3778 de 2015, que foi sancionada aqui em Balneário Camboriú, essas profissionais de auxiliares, elas têm a função de auxiliar, acompanhar e orientar os alunos nas atividades de vida diária, as AVDs, que é descrito como higiene, alimentação e locomoção. E além de dar suporte ao professor para que ele possa atender melhor esse estudante com deficiência. E aí, a gente traz aqui a Fernanda, que é uma professora regente de sala de aula de anos iniciais e que tem em sua classe pessoa com deficiência e também tem o auxiliar desse estudante. Fê, explica pra gente como que é essa prática aí, lá na tua sala de aula. Vamos lá, então. Gosto bastante de conversar sobre isso, porque o chão da sala de aula é um lugar como eu vejo como a minha segunda casa. Eu me sinto em casa na sala de aula. Atualmente eu estou com uma turma de 4º ano, 30 alunos,
Desses 30 alunos, eu tenho 2 que são incluídos e um bastante atendido pela auxiliar, porque demanda mais cuidados. Né? E aí eu fiquei pensando sobre a nossa conversa hoje, como seria, e de fato eu penso o seguinte, que para realizar esse trabalho na sala de aula, eu vejo os 3 envolvidos, os principais, como um tripé. Professor regente, professora E e o auxiliar. São aqueles principais envolvidos ali, os sujeitos, para que o aluno tenha uma aprendizagem melhor. E ali já, logo no início do ano letivo, né, a professora auxiliar, ou melhor, a auxiliar, ela facilita o seguinte na minha vida. Primeiro, que ela me faz conhecer quem é aquele indivíduo, aquela criança. Através do olhar dela, eu conheço a criança. E aí eu costumo dizer que o auxiliar, ele me dá 2 respostas. Quem e o quê? Quem é aquele sujeito que está comigo? E a partir do quem é esse sujeito, com as suas particularidades, com os seus gostos, é que eu vou entender, então, o que eu vou trabalhar. A partir de onde eu devo trabalhar. Né? E a primeira coisa que a gente tem ali, já no início do ano letivo, é a questão da adaptação. Onde elas, com um olhar muito sensível, acolhedor, fazem toda a diferença, porque afinal de contas eu tenho ali 30 para dar conta, né? E ela vai lá com todo carinho, ela ouve, tem a questão da escuta afetiva. Essa auxiliar que está trabalhando comigo, tenho outras também que entram na sala, mas tem uma que é mais atuante, ela já conhece o aluno do outro ano. Então veja bem a responsabilidade de escuta que eu tenho com ela. Porque ela conhece. Vocês conversam durante a aula, o planejamento. Sempre. Como que acontece isso? Você planeja, ela planeja? Quem que dá aula para essa criança com deficiência na tua turma? Então, a partir da fala dela, do conhecimento da criança, eu estabeleço, então, objetivos de aprendizagem. Você que faz isso? Eu faço isso. Eu estabeleço os objetivos de aprendizagem. Eu faço o planejamento das atividades. Troco figurinhas com a Regina, porque ela é a professora ali, responsável. Troco as figurinhas com ela e então eu converso com essa auxiliar, dando as orientações, as indicações de quais são os meus objetivos, como eu gostaria que fossem aplicadas essas atividades, eu digo como eu gostaria, porque ela é que na hora vai ver como funciona. Porque essa sensibilidade, esse toque, esse olhar, se o aluno está bem, se não está bem, se funciona, se não funciona, é ela que vai me dar. E aí ela te dá esse retorno depois, faz a aplicação, e aí ela te dá esse retorno e te ajuda a pensar outros caminhos metodológicos também para essas atividades? Como que funciona? Exatamente. Então, o que eu combino, né, com essa auxiliar? Esse é o meu jeitinho de trabalhar. Eu pedi para elas, eu fiz um caderno, onde elas fazem registro, né? Elas fazem um registro manuscrito, nada muito elaborado, que ela possa ali mencionar as principais atividades que foram feitas, como aconteceu, funcionou, não funcionou, por que não funcionou, né? Esses dias eu peguei lá um ventilador e fiz uma roleta, e o menino adorou. Aí ela botou para mim uma observação, olha, o recurso foi muito válido, a gente pode aproveitar em outros momentos. Então a gente tem essa escuta. O que eu gosto de dizer, assim, eu estava até pensando, as analogias que o professor, né, surge assim na nossa mente. Se eu sei, imagine que a gente vai servir um alimento para a criança, que a aprendizagem seja um alimento, né? Eu escolho o que vai no cardápio, eu digo o quê? A Regina me ajuda a entender como vai chegar uma bandeja, a gente vai botar num prato, como é que vai ser essa comunicação, esse acesso. Mas quem leva é auxiliar até ele. Ela leva até a boca, ela dá na medida que ele precisa. Então, por isso que nós 3 somos necessários. Perfeito. Todo o trabalho pedagógico é pensado, planejado, todo por mim. E ela vai lá e executa e me traz o retorno disso. A partir da fala dela, começa um novo ciclo. Eu repenso, eu alinho novamente e a gente vai repetindo assim. Quando se precisa de alinhamento, e aí a gente no afã ali do dia não consegue conversar, eu passo com a Regina e a Regina fala com ela, né? Porque são 30 durante a tarde, é muita coisa. Sim, legal. Que bom entender um pouquinho isso, né, Rê? Porque a gente tem tanta história, eu faço isso, eu não faço aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, né, Amanda? Rê, tá, vamos olhar. Auxiliar, a Fê já nos deu um norte, entenderam aí qual o papel da auxiliar aqui na turma da Fernanda e na rede, né? Tá, mas e aí tem o professor de EA, que é o professor que não dá aula para essa criança. Ou tu dá aula? Tu tira de sala, não tira de sala? Como que é esse negócio? Então,
Da professora de AE. Eu sou a professora do AE. Tá. O que eu vou fazer com esse aluno? Então, eu atendo ele no contraturno. Mas não tem como eu conhecer esse aluno, até eu e a Fernanda, a gente víamos conversando agora no caminho, como que eu vou saber como que esse aluno funciona na sala de aula se eu não entrar em sala de aula, se eu não conversar com a Fernanda ou com qualquer outro professor. Então, assim, eu faço o atendimento no contraturno, então, assim, dependendo da criança, dependendo do planejamento, porque eu tenho que fazer um planejamento individual. Para cada uma das crianças que eu trabalho, eu tenho que fazer esse planejamento que individual. É o PDI. O PDI. Que é você que faz. Sou eu que faço. Sozinha, então, assim, sem a Fernanda. a gente conversa, né? Então, assim, por que a gente conversa e esse PDI tem a contribuição do professor, tem de outros agentes, por quê? Então, vamos pegar o exemplo desse aluno da Fernanda. Tá. Então, esse aluno, ele é uma criança que tem um comprometimento físico também, né? O que mais pega é o comprometimento físico. Então, ele tem uma mobilidade reduzida, ele não consegue pegar as coisas, né, com a mão, então, assim, ele até pega, mas a mobilidade dele é muito difícil. Então, esse aluno, ele faz parte da escola. Então, lá na sala, a gente pensa, a Fernanda pensa e traz a ideia, alguns recursos eu preciso pensar. Então, assim, ele é nosso desde o primeiro ano, então, assim, para que ele ficasse sentadinho na cadeira, a gente precisava de uma faixa ou de alguma coisa que mantivesse ele sentadinho, né, ereto. Para a segurança dele, ficar na cadeira sentadinho. Para a segurança, para o aprendizado, porque como que uma criança vai aprender se ela não consegue nem ficar sentada na cadeira, né? Ela escorrega. Então, assim, são vários recursos que a gente precisa pensar. A gente, então, pensou nisso, também converso com a equipe clínica que atende esse aluno. Então, quem passou essas orientações... O que é a equipe clínica, Regina? São os atendimentos que a criança faz fora, na área da saúde. Então, que não é na escola. Que não é na escola. É o município que oferece ou é privado esse? São essas organizações não governamentais. Esse aluno, especificamente, ele faz atendimento na FADEF. Então, a fisioterapeuta da FADEF foi até a escola, nós conversamos, ela viu essa criança e nos orientou como fazer. Então, a gente precisava que ele tivesse uma postura, né, para que ele conseguisse fazer atividades na sala de aula. Claro. Então, assim, a gente vai buscando esses recursos. Outra coisa, a gente precisava de um suporte para o pé, porque o pezinho ficava balançando. Então, a gente também providenciou esse suporte. É a educação que faz? Não, é a gente que vai atrás. Então, o suporte do pezinho foi o agente de serviços gerais lá da escola, que foi lá, mediu, pegou um pedaço de madeira, foi lá, cortou e fez essa adaptação. Mas quem que pediu para ele? Eu pedi a partir da recomendação da fisioterapeuta que atende o estudante isso, lá na clínica. Isso, então assim, eu faço... Nossa, quanta gente envolvida, hein? Exatamente. A gente está falando de um aluno. De um aluno. A gente está falando de um aluno. Então assim, ó, e são quantas professoras de AE na escola? Nós estamos em 2 professoras, mas hoje eu estou atendendo os alunos da escola, que hoje eu estava comentando com a Fernanda também, fecharam 32 alunos, e a outra professora que está na escola, ela está atendendo as crianças do núcleo. Como fecharam os 32 alunos? Não entendi. É porque hoje entrou mais uma. Ah, tá. Desculpa. Okay. Tá. Entrou mais uma. Então, assim, é um número que é... Você atende 32? Eu atendo, na escola eu atendo 32, mas no contraturno eu estou com 16. Tá. Né? E essa outra professora está atendendo as crianças do núcleo. Porque que é polo na tua escola. É polo na minha escola, porque nós não... Né, o núcleo não tem a sala de AE. Sala, precisa, porque o que a gente está percebendo? Que é um número crescente, muito crescente, de crianças com deficiência na educação infantil. E a educação infantil é um momento crucial de estimulação. Então, assim, se essas crianças estivessem recebendo já o atendimento lá, elas já chegariam melhores para nós. O quanto antes. O quanto antes essa estimulação, esse trabalho, né, chegaria melhor para nós. Então, assim, esse aluno especificamente, ele frequentou a educação infantil, onde ele teve essa estimulação. É uma criança que eu conheci, inclusive, na educação infantil. Eu acabei conhecendo ele quando ele era pequenininho e agora, né, veio para nós. Hoje ele está no 4º ano, então olha o tempo que a gente acompanha essa criança.
as demandas vão mudando. Então, como eu falei, aquela faixa que a gente fez lá no primeiro ano, agora ela não serve mais, né? Não serve mais, né? Claro. Então, assim, hoje a gente deixou de usar e ele até consegue ficar melhor na cadeira. Mas então a gente está o tempo todo também buscando quais recursos. Então, a ideia do ventilador, a Fernanda me mandou, Regina, eu tô pensando em fazer um negócio assim, será que a gente consegue um ventilador? Eu disse, olha, eu tenho um ventilador meu que está lá na escola, pode usar. Tanto que agora ela já ficou pronto lá, o ventilador. Ele Já amou. está lá. Eu quero saber que atividade é essa depois, me manda, tô curiosa. Dá para fazer muita coisa com a roleta. Gente, as curiosíssima. crianças amam roleta. Ah, claro. Entendeu? Então, assim, a Fernanda colocou uma seta, ele gira, aquele dia era as palavrinhas com B, né, que ele tinha que identificar. Era uma atividade de vocabulário, de ampliação de Isso. vocabulário, né? Eu tirei a grade da frente e em cada uma das pás eu coloquei, por exemplo, a imagem de um cachorro. Aí tá, se caísse ali, que isso? Um cachorro. Cachorro é um animal. Me diz o nome de um outro animal. Aí ele falava outra. Aí tinha ali frutas, isso, por Legal. categorias, né? Eram grupos semânticos ali para ele estabelecer um aumento do vocabulário. E foi show, assim. Ele gostou, ele Gostou conseguiu muito. fazer, ele realizou a atividade, porque ele conseguiu mexer a pá. E quando ele veio no AE comigo, que ele viu que o ventilador estava lá, a gente teve que de novo usar aquele recurso. Sim, porque ele gostou. Sim, ele gostou. Então, assim, antes de fazer o que eu tinha proposto para ele, a gente teve que usar o recurso que ele já tinha usado lá com a professora. Isso é respeitar também a criança enquanto um Exatamente. sujeito de desejos, né? um Isso. sujeito. E assim, ó, então assim, ali, o que eu faço? Então, eu faço esse planejamento para cada um, como eu falei. Então, assim, a maioria das crianças, elas fazem atendimentos clínicos em outras instituições. Então, assim, eu preciso também ter esse diálogo com esses profissionais, né? Então, assim, o que está sendo feito lá e o que eu vou... Né, como que eu vou trabalhar aqui, porque a gente precisa seguir a mesma linha. Então, assim, daí eu consigo trazer para os professores, né, qual a orientação que a gente recebe, o que, né, às vezes a criança começa, então, assim, ela tá bem, que a gente vai usar esse menino como exemplo. Como referência. Como Sim. referência. Então, assim, ele veio, o início do ano foi difícil a adaptação, todo início de ano é difícil a adaptação, né? Ele mudou de turno, mudou de turma, então assim, foi uma adaptação Tudo é difícil, né? Para nós também que mudamos com a turma nova, qual vai ser a turma nova que a gente vai Exatamente. pegar enquanto professor, né? Sim, Educação imagina infantil, pra né? criança. Imagina para criança. Para uma Todo mundo se criança adapta, que claro. tem aquela ansiedade, aquela expectativa, ela não sabe. Então, assim, a gente teve uma dificuldade no início. Então, a gente já entrou em contato com os profissionais né, com a psicóloga que atendia ele, ela nos passou algumas orientações, fomos adequando auxiliares. Então, assim, porque início do ano lá na escola, os auxiliares não chegam todos ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem Quando uma chega? demanda que a gente já vai entrar num assunto de quem é o aluno, Vamos né? chegar lá. Quem é o aluno que Vai precisa... chegar, vai chegar. Fica aí que vai chegar. Quem é o aluno que precisa desse profissional? E assim, ó, dentro dessa escala, digamos assim, se eu tenho 1, 2 auxiliares e eu tenho 10 crianças que precisam, eu vou ter que ver um nível, vai ter que ter uma escala de prioridade. Qual é o que é mais dependente, aquele que realmente não tem como ficar nem um minuto sozinho. Então, assim, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo também um rodízio com as meninas, até para ver assim, ó, qual é o perfil desse profissional, vai dar certo com essa criança. Então, assim, Isso é muito importante, e outra né? coisa, Fez toda a diferença Faz no toda a caso dele. diferença. e assim, ó, por A gente exemplo, percebeu. Porque tem que estabelecer um o afeto, vínculo. tem que estabelecer Claro. um vínculo. E nós somos seres humanos, a gente não gosta de todas as pessoas, a gente não se dá bem com Exatamente. todas Não as dá pessoas. certo. E, Tudo bem. e tá tudo bem, E desde que outra haja coisa, respeito. E com as exatamente. crianças a mesma coisa, E assim, né? ó, nós somos seres humanos. A gente pode ficar doente, eu posso pegar um atestado. Aí aquela criança, ela tá dependente Só de tem mim. uma referência. Ela tá dependente de mim. Eu fiquei doente. Ela vai ficar em casa? Não. Outro profissional vai ter que atender essa demanda. Então, é importante que tanto o auxiliar quanto a criança, eles se conheçam. Nem que tenha passado 1, 2 vezes só no início do ano, mas eles já tiveram um contato, já tiveram um vínculo. Então, assim, não vai ser uma pessoa desconhecida que vai chegar. Então, isso também traz um pouco de como é que eu vou dizer? Não vou dizer de previsibilidade, porque não é, né? Foi um imprevisto que aconteceu, mas aquela não vai dar um choque, porque eu conheço essa pessoa que vai ficar comigo. E eu né? acho que parte da concepção de que a criança ela não é do professor ou daquela turma, ela é da Isso, escola da como escola. um todo, ela é de Amanda. todo mundo, independente da criança que é com necessidades especiais ou não,
todas as crianças são da escola, né? Então é como se a gente fosse uma mini comunidade, onde todo mundo se cuida, onde todo mundo se educa, né? E assim, a própria fala da Fernanda, ela disse assim, eu tenho 30 alunos. Ela não disse eu tenho 29 mais o, né? Então assim, olha essa a maneira como a gente já enxerga isso. Perfeito. Eu tenho 30. Perfeito. Ele faz parte do grupo. Perfeito. Ele é parte do grupo, né? Então não posso já na fala, eu nem percebo, olha, tá tão intrínseco que eu já nem percebo. E a gente ouve muito, infelizmente a gente ouve ainda, né? Eu tenho 29 alunos mais o Joãozinho, né? E como se os outros 29 fossem todos iguais. E esse é o desenvolver são 30 e os 29 totalmente diferentes. Exatamente. Totalmente diferentes. Bom, quando a Fernanda falou, conhecer aquele aluno, né? Claro que isso é feito com a pessoa com deficiência de uma forma mais enfática. Sim. Mas nós temos que fazer isso com todos os alunos. É difícil, porque são 30. Mas eu preciso, E aí, o episódio, o 5, a gente falou sobre isso. Volta lá no episódio 5 para ver se você não viu, da quantidade de alunos por turma. Exato. Que é isso que a gente falou no outro episódio. Porque se eu tenho uma sala com 30 alunos, eu não vou conseguir olhar individualmente aqueles 30, porque tu tem o 30 da manhã e tem 30 à tarde também. Tu tem 60. Tem uma ansiedade com isso. E aí, se houvesse uma redução, como nas escolas particulares, que tem 20, 18, 17 por turma, né? É menos alunos, eu consigo olhar individualmente. Isso é qualidade. Isso é qualidade. Tempo de qualidade, o vínculo de melhor. afeto e uma questão humana de fato ali, né? E não só uma questão... Agora, nós tivemos recentemente, né, fechamos o primeiro conselho de classe, e eu lembro de mencionar, assim, uma certa inquietação, uma ansiedade com relação a isso, porque, obviamente, assim como ela faz em distribuir os auxiliares ali no início do ano letivo por prioridade, no início do ano letivo, o professor regente também observa no seu grupo aqueles que estão com mais defasagem, que são prioridade, e começa a ter um olhar mais acentuado para esses. E aí, eu de vez em quando eu dizia, e essa criança? Puxa, então, eu fico triste porque eu não tive tempo ainda de estabelecer o vínculo que eu gostaria. Porque eu percebo que ela precisa mais de mim, que eu fique um pouco mais. Mas tendo que dividir o meu tempo com 30, e não vamos tapar o sol com a peneira, como dizemos no Rio Grande do Sul, com os alunos, né, que precisam aí desse auxílios incluídos, eu preciso pensar um planejamento para eles. Então, tudo isso conta. Claro. Uma sala numerosa, eu não consigo dividir o meu tempo, a minha atenção, a minha qualidade como eu gostaria para todos, influencia na aprendizagem do geral e de cada um deles como indivíduos. Daí a gente está falando de recurso, porque foi usado um ventilador que era da professora Regina para fazer, a gente está falando de formação para isso, a gente está falando de quantidade de crianças, a gente está falando... estrutura física, né? Para isso, e então a gente está englobando uma questão de investimento na educação, né? Exato. Em todos esses aspectos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, só para eu entender e para as pessoas que vão assistir depois. Então, como é que funciona? Não são todas as crianças que precisam de um auxiliar, né? Tem a professora de AEE dentro desse espaço, seja no núcleo de educação infantil ou na escola. E essa professora é responsável por fazer essa ponte, pelo que eu entendi, com os outros profissionais, é isso? E a auxiliar, ela é destinada à criança de acordo com a necessidade e essa é a hierarquia. Isso. Então, são essas três. É mais ou menos assim que funciona? Sim. Mas quem que precisa e quem não precisa? Quem é que define isso? É você que define? Então, na verdade... Ou é a Fernanda? Olha, se dependesse dos professores, né, Fernanda? Todos eles... Com muita clareza, eu já traria todos os pontos de necessidade. Porque a turma, como a gente fala, é muito numerosa, é muito diversa, né? Então, assim, tem uma série de crianças com outras demandas ali, além da criança com deficiência. E que são pessoas sem deficiência. Exato. Mas que têm transtorno de aprendizagem. Exatamente. E que não se enquadram para atendimento, público, né? Isso. Não é... Tá, explica isso também. Vamos pôr na listinha ali. Então, a questão do... Ó, são duas coisas para tu explicar pra gente. Tá.
Deixa eu ver, eu trouxe umas colinhas aqui O para eu não público me elegível, perder. quem é a pessoa elegível para ter o atendimento do auxiliar e qual que é a diferença do transtorno de aprendizagem para a pessoa com deficiência e quem que vai atender essa pessoa que tem transtorno de aprendizagem. Então, vou só começar isso só e pelo... depois resolvido. Tá bom. Então, eu vou começar pelo transtorno de aprendizagem, Tá. que entra essas questões ali da dislexia, né, daqueles problemas que a criança, que dificultam essa aprendizagem da criança. É uma questão também, né, que vai muito além de uma dificuldade, de uma simples dificuldade. Eu não consegui aprender esse conteúdo. Não, vai além. Quem que deveria ter, né, pela legislação, e tem uma lei nova que saiu, se não me engano, em 2021, que traz, né, os direitos dessas crianças que não são atendidos pela educação especial, porque não se trata de deficiência, mas eles deveriam ter um atendimento psicopedagógico com o profissional da psicopedagogia. Né? Então, assim, o que essa lei trouxe de novo ali? Ela traz o direito, né, a preocupação de que a saúde disponibilize as avaliações, que ele passe por uma equipe multi também para fechar esse diagnóstico, porque são crianças que, se a gente for pensar, as crianças com deficiência têm um atendimento, né, já estabelecido, né, eles é um público que tem um olhar. Uma política Tem estabelecida, uma política estabelecida para atender essa pessoa. Exatamente. As crianças com transtorno de aprendizagem, hoje tem essa lei nova que daí então eles dizem, né? Que É 2021 a lei? Se não me engano é 2021. Essa eu não trouxe porque eu não sabia que eu ia falar sobre ela. Mas é que assim, gente, Surgiu. Aqui, mas Então, e daí essa lei, ela diz, né? Ela traz ali que essas crianças, então, elas têm também uma prioridade, digamos assim, nessa investigação, no acesso às terapias, que eles também muitas vezes vão precisar de um atendimento com um fono, com um psicólogo, e principalmente a questão pedagógica com o psicopedagogo, porque é uma condição específica. Certo. Né? E aqui na rede, como que funciona isso? Já tá? Porque a gente sabe que primeiro existe a lei, Exatamente. e aí depois tem a morosidade para ela começar a funcionar, né? Como é que tá aqui na rede? E eu já vou fazer uma pontezinha com uma outra Pode questão fazer. que é... Quando eu entrei na rede, há 9 anos atrás, eu lembro que a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Nós tínhamos psicólogos, eu acho, se eu não me engano, a gente tinha fono. Assistente social. Eu lembro que essa equipe ia nas núcleos de educação infantil, eu falo daí porque é da minha realidade. Conhecia essas crianças, né? Não conseguia absorver toda a demanda do município, então fazia um direcionamento, mas era muito mais rápido para essa criança receber um atendimento. E eu percebi ao longo do tempo, e quem está na rede percebe, um desmonte dessa equipe multidisciplinar. Né? Inclusive, eu tenho uma colega que é fono no PAI e ela atende todas as crianças da rede. Né? Todas as crianças que têm alguma questão. Então, aliando essas duas... A gente precisa... porque essa equipe, elas estavam na Secretaria de Educação. Mas antes disso, eles estavam nas escolas. Isso. Então, assim, ó, vamos voltar mais no tempo. Nos primórdios. Lá nos primórdios, gente. Então, assim, ó, eu posso falar de 2008 para cá, né? Fala que foi então. quando eu entrei. Então, quando a gente... Até 2008, 2009, nós tínhamos nas escolas, geralmente uma fono e uma psicóloga. Mas não em todas. E não todos os dias. Então, elas faziam, né? Tá. Então, às vezes, atendia 2 unidades, né? Então, assim, alguns períodos da semana... Então, assim, toda semana a gente tinha esses profissionais na escola. E o que eles faziam? Então, eles porque esses profissionais dentro da escola, eles não podem fazer o atendimento clínico, né? Mas o que eles faziam? Eles faziam um trabalho de prevenção, né? Então, eles iam elas tinham um cronograma, por exemplo, a fono. Eu trabalhei 2 anos com a fono, ela tinha um cronograma, ela ia na sala de aula, ela fazia alguns trabalhos ali, até para verificar alguma criança que tivesse alguma questão. E a partir disso, ela chamava a família e fazia o encaminhamento. Então, assim, era mais rápido por isso, né? Então, assim, tinha esse profissional ali dentro, a mesma coisa com as psicólogas, certo, né? Só que foi reduzindo, porque eles eram chamados também no ACT, e chegou numa época que não se chamou mais, então ficaram só com as efetivas. E o número de efetivos era muito pequeno, que não tinha como atender essa demanda. Certo. Aí elas foram para a Secretaria de Educação, Certo, porque ok. daí elas tinham que dar conta da rede inteira. Tá.
Não, claro que não dá, um número muito reduzido. Agora, pelo que a gente sabe, foram chamados mais alguns psicólogos efetivos, né? Mesmo assim, a gente não tem esses profissionais em todas as unidades. E eu falo até vou fazer uma fala, porque esses dias eu estava conversando com a Cirlei, ali do pedagógico, e falei para ela, disse, porque a gente do outro lado do rio é desassistido. Ela disse, eu já ouvi isso, acho que foi tu que andou falando alguma coisa. Eu disse, gente, não foi, mas, né, mas eu digo também. Então, assim, as escolas e os núcleos que ficam para o lado de lá do rio, elas não têm um profissional, enquanto as escolas daqui do centro, elas têm. Então, assim, Vereador Santa tem, Guislande, Tomás, Yacht Clube, eles têm pelo menos 2 vezes na semana um profissional lá, né, ou um psicólogo. Fono, a gente está só com 2 na rede, imagina, não, 3. 3. 15 mil crianças. Isso. Então, tem uma fono na educação infantil e 2 no fundamental. 2 no fundamental e uma na educação infantil. Para atender toda essa demanda. E só lembrando que a gente passou por um período de pandemia. Isso. E aí, eu falando de educação infantil, a gente consegue ver o impacto disso na sociabilidade das crianças e bem pequenas, dos bebês que passaram seus primeiros anos em casa. Só com o pai e com a mãe, né? Só com o pai e com a mãe, porque é imprescindível que eles vão para esse lugar, para essa instituição, para socializar, para aprender, para que eles aprendem com os pares, aprendem com nós. Então, isso teve impacto na fala, com isso certeza. teve impacto, né? Na alfabetização, porque na consciência fonológica. Exatamente. E então, assim, o que acontece hoje, né? Então, a escola, ela tem o apoio pedagógico, que deveria atender só as dificuldades de aprendizagem, como a gente falou, aquela criança que está com dificuldade em leitura, está com dificuldade, né, na matemática, ela acaba absorvendo todo esse público, além da dificuldade de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem. E muitos desses profissionais não têm uma formação em psicopedagogia, né? Não tem. Sim, porque é muito específico, né? Exatamente. Então, assim, quando tu pega um profissional, né, que busca e que vai atrás, ela consegue ainda se superar. Mas há muitos, eles não... Assim, os profissionais do apoio, já vou me meter numa área que não é minha, mas assim, o que a gente percebe? Eles estão muito sem orientação, né? E eu falo isso pela nossa professora lá da escola, porque a semana passada passamos eu e ela sentadas, daí eu conversei com ela, assim, a gente montou PDI, para ela trabalhar com os alunos dela, para ela ter um norte, uma orientação, sabe, um cronograma de como trabalhar com as crianças que ela está atendendo. Ela está com 40 crianças. Só de anos iniciais. Só de anos iniciais. Então, assim, como que vai dar conta dessa demanda? Com transtornos ali no meio. Com os transtornos ali no meio. E ela não tem informação para isso. Ela não tem. Fazendo o melhor que ela pode. Limbo. Exatamente. Então, eu digo assim, essas crianças são invisíveis. Mas são invisíveis. Né? Esses são os invisíveis. O que lá na escola nós fizemos? Fizemos todo um levantamento, tem uma pessoa na secretaria que ela pegou pasta por pasta dos alunos e fez o levantamento de quantas crianças com TDAH, com dislexia. Então, assim, nós temos uma relação. Mas nem o IDS registra esse público. Então, assim, eu não tenho como pedir lá no IDS um relatório, como eu tenho como pedir todos os meus alunos com deficiência da escola, né? Os alunos não são meus, né? Sim. Então, não tem como. Então, ela teve que fazer manualmente, pegar pasta por pasta física dos alunos para ver quem é que tem um laudo ali e fazer essa listagem. Então, nós temos, então a gente consegue fazer alguma orientação para os professores, principalmente anos finais, né? Professor, olha, esse aluno tem dislexia, então, assim, se ele não der conta, ele tem direito de fazer uma avaliação oral, uma avaliação diferenciada, um tempo maior, uma criança com TDAH, um tempo maior. Então, assim, nesse sentido... Mas você faz isso. A gente acaba fazendo. Não mas é um trabalho minha, Pois é, mas não seria a sua atribuição. Não seria a minha atribuição. E é um trabalho extremamente artesanal. Exatamente, mas assim, mas ali está sendo um trabalho em conjunto. Certo. Por quê? Porque a gente faz, então assim, a supervisora dos anos finais senta com os professores, faz essa orientação, o orientador. Então assim, essa relação está com todos. Todos têm essa relação desses alunos, né? Então assim, eu não vou fazer atendimento porque não é o meu público, mas a gente está conseguindo orientar os professores. A escola está fazendo um trabalho. Esse trabalho. Em equipe mesmo. Em equipe. Mas vai ver, a nossa escola tem cerca de 610 alunos. Imagina um vereador Santa.
Sim, um Kaique, um um Anibá. Kaique. Então, assim, quem que vai fazer esse trabalho manual? Quem que vai fazer... É inviável. É inviável. Então, assim, o nosso sistema deveria registrar. Daí eu questionei isso já. Não tenho nada, né? Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Pessoa proativa, né? Mas eu não consigo ver e não, né? E daí eu questionei o pessoal do IDS na época e a resposta foi de que o IDS estava alinhado com o censo e como o censo não faz esse levantamento, o IDS também não faz. Então, mas por que a gente não pode ter Então uma temos que pedir para o pessoal do forma censo desse pedir isso filtro? também lá no Isso. IBGE, não é o IBGE? Mas também é uma questão burocrática, não tem por que eles não criarem isso no, Não, no aí- sistema, né? Eu o que penso eles que falaram bate de isso, uma né? solicitação, né? É. Mas voltando Voltando. Então, voltando para o que me cabe. os estudantes com transtorno não são teu público, Não. mas eles, Mas a gente eles estão na escola. têm direito a um atendimento, tem uma política, uma legislação, mas Balneário Camboriú ainda não tem uma atende. política clara estabelecida. A gente não Essas tem, pessoas. psicopedagogo na rede, né? Não. E Então, a gente assim, não foi nem aberto concurso. Não. Não, existe o e assim, cargo. Existe o cargo, o que né? que existe? Existem professores que têm uma Que tem pós-graduação, formação. né, que Psicopedagogia. buscaram essa formação. Ó, educação. Consultem, quem sabe nós temos na rede professores Cria um que já cargo. têm a psicopedagogia e que têm o interesse em trabalhar. Cria um E cargo, atender abra um esse concurso público, interno. Olha né? aí, ó. É. Que demanda a tem. gente Que demanda sabe, tem. a gente sabe que em outros municípios existe os núcleos, né? Núcleos de atendimento. Então, ali tem esses profissionais. Atendimento habilitados. clínico para essas Tem crianças. o clínico e também tem o psicopedagógico, Tá. né? Então, e daí esses profissionais, eles podem orientar lá na escola também. Certo. Fazer formação, né? Tá. Pode fazer uma formação para... Perfeito. né? É o apoio pedagógico que abarca, então vamos fazer uma Para o formação apoio. com esses profissionais. A professora do apoio, apoio. perfeito, Claro, já que ela está fazendo de tudo, Isso, tudo que exatamente. pode, do jeito que entende, Isso. para essa pessoa especificamente, pelo menos. Que Ô, Fernanda, inicie- e você tem formação nessa área de... Pedagogia? Não, de educação especial, psicopedagogia? Ainda não, mas vou dizer, sabe aquela pessoa intrometida, aquela pessoa que quer saber de tudo, de todos, o tempo todo? Eu sou praticamente como uma professora do apoio. A autorresponsabilidade faz parte de um bom profissional. Não importa, por que ela faz isso? Não seria você que Isso, deveria fazer isso. Mas, meu Deus, eu estou vendo que eu tenho um aluno ali que precisa. E a gente troca sobre um aluno teu. Exatamente. Tá? Então, com a autorresponsabilidade que me compete, como uma boa profissional, com a educação com a mesmo, educação né? de aprendizagem de qualidade para aquela criança, certo. eu corro atrás do que eu posso. Né? Eu vou atrás de uma Regina da vida na escola. Tá, que eu não tem sei. psicopedagogia. Mas lá no final, eu paro ali na dificuldade, eu não sei o que, ou eu não sei como, então eu vou procurar dentro da escola quem sabe, quem deve fazer, Sim, ou quem sabe, pode quem me pode ajudar. me ajudar. Né? E é isso que a gente acaba Bom, fazendo. mas voltando, Eu não gente. respondi, né? Exatamente. Gente, vocês param de perguntar, fico perguntando as coisas aí, ó. Isso atrapalha tudo aqui no 4 negócio. professoras Gente. sentadas numa mesa, é óbvio que a gente vai Meu devagar Deus. sobre Faltou várias café coisas, aqui, né? Eu peguei aqui pra vocês na Aguinha. próxima Ai, vez. dai. Tá, mas, Regina, explica pra gente Então, qual vamos é lá. o público elegível para ter o auxiliar. Então, gente. Eu vou voltar também um pouquinho no tempo. Quando eu tinha 3 A anos, história é túnel do importante. tempo. Eu não consigo, A história é muito importante, eu não vamos consigo lá. falar assim, porque a gente precisa saber de onde que surgiu. Exatamente. Né? Perfeito, Então, ótimo. assim, Balneário Camboriú não tinha esse profissional até 2015, né? A Dai sabe. Então, o que acontecia? As crianças estavam na escola, estavam na sala de aula, quem tinha que dar conta era o professor, né? Todos os alunos na escola, o professor tinha que dar conta. No máximo tinha os professores de AE, porque tinha daí a criança que precisava trocar, precisava ajudar na alimentação, a gente se virava nos 30 e atendia essa demanda. Só que isso, né, isso foi 2015, então já tinha uma normativa de 2010 que já falava sobre esses profissionais. Se bem que antes disso ainda, 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ela já falava um pouco sobre os profissionais de apoio. Quem são os profissionais de apoio? Intérprete de Libras, professor de Libras, o guia intérprete. Então, todos aqueles profissionais que precisam, né, que
que fazem parte da acessibilidade, digamos assim. Eles acabam sendo um recurso de acessibilidade. E entre esses, o profissional para as atividades de vida diária. Né? Então, isso já estava lá na política em 2009. Em 2010, saiu uma nota técnica orientando, então, quem seriam as crianças elegíveis desse profissional. Essa nota técnica, então, ela diz assim, que não é simplesmente o fato da criança ter um laudo de deficiência. Né? Porque qual é o objetivo desse profissional? É trabalhar a independência e a autonomia desse sujeito. Desse sujeito quem? Aquela criança que, além de ter uma deficiência, ela tem uma condição de dependência, né? Então, assim, é a condição física dessa criança que vai fazer com que ela precise. Então, é essa criança com mobilidade reduzida, é aquela criança que usa a cadeira de rodas, é aquela criança que não consegue se comunicar, as pessoas falam muito no transtorno do espectro autista, então, aquela criança que era dependente também, né? Então, hoje, né, se a gente for olhar, seria um N3, um nível 3, né? Aquela criança que não é verbal. Então, assim, é esse sujeito, né, a princípio, elegível para ter o auxiliar. Né? Esse profissional de apoio, vou usar essa nomenclatura. Porque com eu tô o objetivo de tornar essa criança autossuficiente para que ela não venha mais precisar quanto possível, desse, porque a gente sabe que tem crianças que não tem como. Não tem como, né? Então, o objetivo desse profissional era esse. Então, a criança vai usar fralda o resto da vida. Então, alguém precisa fazer essa higiene, né? Então, tem esse profissional para ir lá fazer higiene. Tem que alimentar, ou pelo menos, né, ajudar essa criança a se alimentar. Na sala de aula, ajudar a pegar o material, né? O que as pessoas começaram a entender? Que, tendo um laudo, essa criança tinha direito. Só que o que a gente percebe? Que muitas crianças que são independentes, no momento em que elas têm alguém com elas se tornam dependentes. E a gente já tem casos assim, né? E o que mudou aqui em Balneário? Então, assim... O que mudou aqui em Balneário? Me conta. Vamos lá. Me diz. Pra melhor ou não? Pra melhor, né? Assim, hoje... Em que momento histórico foi isso que mudou? Calma. Então, vamos começar com 2015. Então, em 2015... vendo essa necessidade, essa demanda, né? Então, foi solicitado a criação desse cargo e até assim, para criar o cargo, a gente não sabia, eu vou dizer a gente, porque eu estava participando desse momento, não sabia que profissional poderia ser. Porque ele diz assim, inclusive, a LBI, eu não estou com a nota técnica aqui, eu estou com a LBI, a LBI de 2015 também, ela fala assim, ó, eu até vou ler aqui na íntegra, porque assim, é bem interessante as pessoas que tiverem disponibilidade de estudar essa lei. Diz o número da lei pra gente, para a pessoas pesquisarem. Põe no Google aí, ó. 13.146 de 2015. É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dá um Google aí que tu acha o documento. Isso. Então, assim, essa lei, aqui no artigo 3º, ela traz toda uma explicação do que é, por exemplo, o que é acessibilidade, o que é tecnologia assistiva, o que são barreiras urbanísticas, arquitetônicas, comunicação. Então, ele traz toda essa explicação e ele vai falar lá no item 13 sobre os profissionais de apoio escolar. Daí ele diz assim, é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessária, em todos os níveis de modalidade do ensino, então, ou seja, começa lá na educação infantil até enquanto esse sujeito estiver estudando, né? Em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. O que isso quer dizer? Que não pode ser um profissional que já existe. Então, assim, não pode ser um enfermeiro. Porque na época a gente pensava, quem que vai fazer? Porque a gente ainda tinha... Volta. Vamos ler ali a última frase? Olha, gente, olha a interpretação. Excluída o profissional técnico ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Então, não podia. Lembra que a gente estudava? Porque assim, a gente tem, por exemplo, alunos na rede que usam sonda. Quem que vai alimentar? Essa sonda, gente, às vezes, ela sai para fora.
Sim, vaso leite é do lado, Bom, tu aquela sabe, coisa né, toda. Dai? Aham, Tu dá uma sabe. trabalheira. Então, assim, ó, quem que vai fazer isso? Os profissionais da educação ficavam assustados. A Dai, sabe, acompanhou bastante isso. Então, assim, na época a gente chegou a pensar, será que um técnico em enfermagem? Não, A não lei, é. a lei proíbe. A lei proíbe. Será que, sabe, tu fica naquela, tá, mas então alguém que pelo menos entenda de educação, porque a gente está falando de ambiente escolar. Aí teve a ideia, pensou no profissional de ensino médio, pelo menos com magistério. Né? Inclusive, isso foi uma orientação do próprio promotor, Jean Forest, Sim, doutor Jean na época. E foi assim que foi criado o cargo. Claro que teve uma série de outras implicações, porque o quê? Também, uma pessoa com magistério, ele também é professor. Né? Então, tem essa demanda, tem isso. Tá? Porque daí tu fica naquela, mas quem? E assim, ó, ele não diz que essa pessoa tem que ter uma formação, por exemplo. Não diz que essa pessoa tem que, sabe, nada. Então, você precisa desse profissional de apoio escolar. Só diz quem não pode. Só diz quem não Exatamente. pode. Não diz, Só diz que não tem pode, mas diz só Todo quem mundo não que pode. tem uma profissão não pode. Exatamente. Né? Então, foi criada a lei, tudo. Então, esses profissionais começaram a atuar na rede. Feito concurso público. Foi feito concurso público, então a gente tem algumas efetivas, eu acredito que deva ter umas 45 hoje em dia, porque no início eram 30, se não me engano chamaram mais 15, tem várias pessoas aprovadas aí esperando ser chamadas do concurso, né? E o que aconteceu depois disso? 2019... Então, aquela atribuição que alguém falou ali, do cargo do Eu li aqui no professor, começo, acho né? que tu leu, Eu né? li aqui, aham. Isso. Então, em 2019, essa legislação, essa lei que criou o cargo, ela teve uma alteração. Não, né? Além de mudar a nomenclatura desse profissional, que ele era auxiliar de apoio em educação especial, ele passou a ser auxiliar de apoio pedagógico em educação especial. E daí eles acrescentaram, ó, aqui no artigo 3º, vou colocar aqui também, ó, Lei Complementar número 52, de 19 de dezembro de 2019, Lei Municipal, tá? Alterando a Lei 3778 de 2015, que criou o cargo. Que é que eu li antes. Isso. Aí lá no artigo 3º ele colocou assim, ó, fica acrescida a atribuição no anexo A da Lei Municipal 3.778, de 8 de maio de 2015, e o anexo 1B da Lei Municipal, daí ele bota assim, ó, o anexo A, o que diz nesse anexo A? O que Acrescentou na atribuição do auxiliar? Desse auxiliar. Acompanhar, auxiliar e orientar os alunos nas atividades pedagógicas dentro de sala de aula, passadas pelo professor regente. Que foi o que a Fernanda descreveu. É o trabalho que a vocês Fernanda fazem. faz. Isso, exatamente. Okay. Então, antes dessa alteração, o auxiliar ele não tinha essa atribuição definida. Pedagógica. Agora tem. Pedagógica no sentido de executar a atividade planejada, preparada entendendo que tudo pelo que está professor. dentro do escola núcleo de educação infantil da escola é pedagógico. Qualquer profissional que entre nesse Até espaço o ajudar a alimentar é pedagógico. A troca de fralda é pedagógico. Tudo é pedagógico. Tá, entendi. Tá, ok. E aí, como tinha o magistério, isso. você acrescentou isso nas Acredito atribuições. que foi, porque nessa época eu já não estava mais, já não sei o que foi discutido, porque dessa alteração. O que motivou? O que motivou, então assim, né, mas o que a gente tem hoje é isso. Então, além disso, eles têm a atribuição de executar as atividades planejadas pelos professores regentes. Seja anos iniciais, anos finais, professores de área, então assim, de novo, o aluno continua sendo do professor, né? O professor tem 40 alunos, ele tem que ver as especificidades desses alunos, fazer lá dentro do seu planejamento, ele tem que contemplar aquele aluno que não vai dar conta de fazer a mesma atividade dos outros, mas ele tem que estar inserido naquilo ali. Então, ele vai fazer esse planejamento, então ele vai solicitar que esse profissional que está ali, né, auxilie aquela criança a fazer. Outra coisa que a gente percebe, muitas crianças que não têm essa demanda de dependência acabam recebendo auxílio. Por quê? Porque hoje nós temos uma questão, além, né, de comunicação, questões sensoriais, né? O que seria questões sensoriais? Sensoriais, a criança que, por exemplo, vou pegar principalmente o transtorno do espectro autista, e esse aluno da Fernanda, que ele não é autista, ele tem paralisia cerebral, mas ele tem questões sensoriais. Então, assim, ele entra em crise,
né? Dependendo do que acontece. Então, ele tá com uma situação com o barulho. Ele não tinha. Não tinha. Foi exatamente o que eu pensei. Desde o tempo que, como eu falei, eu acompanho ele desde a educação infantil. Agora, lá no 4º ano, ele começou a desenvolver essa questão sensorial. Então, ele já era uma criança elegível para ter o profissional por causa das condições físicas dele, né? E, às vezes física e intelectual, tem questões intelectuais que a pessoa não consegue controlar, por exemplo, né? Esfíncter, então tem toda essa demanda. Então, assim, essa avaliação desse sujeito que precisa desse acompanhamento, ele tem que ser também da equipe pedagógica da escola, né? Então, assim, às vezes, o que acontece? A gente pede um profissional lá para o departamento e eles acham que não precisa, né? Quer ver um exemplo? Tem um outro menino lá na nossa escola, ele não tem laudo. Não tem laudo por quê? Porque até hoje não conseguimos que fosse... a mãe está buscando, mas não conseguiu ainda atendimentos, né? Então, assim, ele é 2º ano, ele é novo, ele entrou ano passado. Mas, assim, ele é uma criança de uma gestação de 6 meses, por exemplo. A gente sabe que uma prematuridade, ela causa um impacto, né, no desenvolvimento dessa criança. E, assim, ele tem questões muito complexas, né? Não tem laudo. Não tem laudo. E aí? Mas precisa de um acompanhamento. Mas precisa de um acompanhamento. Nós tínhamos uma outra aluna que a semana passada, eu acho, no dia do conselho, nós descobrimos que ela tem transtorno do espectro autista. É nossa aluna desde o 1º ano. Tinha problemas de comportamento, uma série de questões. E passando por investigação, não era meu público, né? Então, assim, a gente, né, conversava, buscava ajuda, mas eu não atendia, né? Tanto que tinha gente que dizia, ela é teu público. Gente, não é. Aí, conversando com a responsável, ela não sabia, não conseguia nos explicar. Eu pedi para ela, a senhora tem como me trazer a pasta dos documentos? A senhora se importa em me trazer a pasta dos documentos dessa menina? Não, eu trago. E ela trouxe. Gente, aquela pastinha tudo organizada, porque é aquela pessoa que está sempre buscando, né? Quando eu olho um laudo do final do ano passado, só que a médica colocou assim, transtorno global do desenvolvimento, CID-F84. Quem é que sabe o que é transtorno global do desenvolvimento? Não. Você não sabe o que é? Sim. Quero dizer, não fico pensando na família. Essa mãe não sabe. Nem ela, nem Gente, profissionais é autismo, da tá? escola. Esse O que nome. isso quer dizer? Isso é mediquês. É que Então, igual você lê um documento juridiquês. A pessoa... Né? Aí quando eu olhei aquilo, até a nossa gestora estava do lado e disse assim, tu tá vendo isso aqui? Daí eu perguntei para ela, disse... Quando a médica lhe deu esse documento, ela não explicou para a senhora o que significa isso aqui, transtorno global do desenvolvimento? E ela falou tanta coisa, mas eu não sei. Daí eu peguei e disse assim, olha, isso aqui é o nome antigo do transtorno do espectro autista. Isso aqui significa que essa criança é autista. Ela só fez assim, ó. Nossa. Ela não imaginava. Então, assim, ó, desde o ano Carregando passado, os documentos, tudo guardadinho. essa menina podia estar recebendo um atendimento adequado porque elas têm plano de saúde. Meu Deus. Ela está sendo atendida lá no NAC, Núcleo de Assistência Humberto de Campos, pelas condições comportamentais, porque nunca ninguém pegou esse documento e soube interpretar o que estava escrito ali. O NAC faz um trabalho excelente. Maravilhoso. A questão não é o NAC, a questão é que o lugar para ela atender não é o NAC, tá, gente? Ela precisava estar fazendo atendimento com equipe multi, numa clínica. Ela poderia estar fazendo numa clínica particular, enquanto ela aguarda a fila pelo SUS, para ela ir ou para a casa do autista ou para a AMA. E daí a importância, de novo, volto batendo nessa tecla, de ter uma equipe multidisciplinar dentro da rede, que conheça as famílias, que tenha, até porque vivi isso já algumas vezes na educação infantil, da família ter uma certa resistência. Quando a gente diz, nós não diagnosticamos ninguém, mas a gente consegue perceber alguns comportamentos, a gente faz o parecer global daqueles bebês, daquelas crianças, né? Falo bebês porque eu tô trabalhando com bebês já tem uns 3 anos.
E aí tem, muitas vezes, essa resistência da família em aceitar que talvez deveria investigar, que poderia, né? E se tem uma equipe multidisciplinar que tira esse monstro da sala e que conversa, que explica, que diz todo mundo é diferente, né? Não é um... e que explica didaticamente para essas famílias, né? Eu acho que isso é ser pedagógico, isso é educação. Sim, isso é uma educação humana, de fato, né? Sim. Então, a importância de ter essa equipe multidisciplinar que conheça a comunidade. E assim, né? Quem ouve a gente falar, pensa, mas como que a escola não percebeu que essa menina tinha... Esse documento não chegou na escola. Se a gente não tivesse dito, a senhora tem como me trazer essa pasta e eu vasculhar a pasta dela... teria ficado. E ela continuada com atendimento que não era para a situação dela. Exatamente, porque assim, ela está indo numa psicóloga que não é especialista no... Isso foi quando? Faz pouco tempo que você pegou essa pasta? Foi no dia do conselho de classe. Que agora dia no foi? final do trimestre. Poxa, não me lembro exatamente. Desde o ano passado, um semestre inteiro praticamente, porque nós estamos em junho, né? Um semestre inteiro. E o laudo dela era de outubro do ano passado. Então, assim, ela fez várias avaliações, foi fechado um diagnóstico, e eu não sei se não foi explicado para essa pessoa, ou se ela não conseguiu entender, né? Porque era muita informação. Isso, e ela disse... Ela passa por muitas situações assim, né? Bom, vocês escutaram Vozes do Além. Exatamente. O nosso tempo está acabando, tá? A gente fala demais. A gente não falou muito rápido, muito rápido. Pode fazer de novo. Temos, porque assim, ó, faltou um monte de coisa que a gente tinha que falar e não falamos. Gente, assim, ó, tá, tem um protocolo para essas crianças receber esse auxiliar? Não temos. Então, o que acontece? A gente lá, né, na escola tem que fazer esse levantamento. Mas daí o que pode acontecer? Uma escola que, como a gente falou, que acha que todo mundo que tem laudo tem que ter um profissional. Então, assim, ó, quem que vai conferir isso, né? Então, assim, lá a gente tá com uma falta enorme, né? Eu brinco, eu digo, eu tô descobrindo um santo para cobrir o outro, aquela expressão que a gente diz, né? Para poder fazer o melhor que a gente consegue com o que a gente tem, né? Com os profissionais que a gente tem. E tem dias que é desesperador, né? Não, hoje mesmo eu tava com 2 de atestado. Então, de 7, eu tinha 5. Nós tínhamos 5. As 7 já não dão conta. As 7 já não dão conta. As 5. Gente... Conversa muito necessária. Temos que fazer o episódio próximo. Vamos ter que fazer. Deixem sugestões, inclusive, nos comentários sobre as pautas que vocês querem ouvir aqui. Agradeço, né? Regina, agradeço, Fernanda, agradeço minha parceira Amanda. Quero que você esteja mais vezes conosco aqui, fazer uma mesa de mulheres. Nossa, não fica, gente, gostoso, fala a verdade, comenta aí, não fica mais bonita, fica mulherada? Fica muito legal. Gente, vocês trouxeram reflexões fundamentais para o nosso trabalho, né? A questão do AE, do professor auxiliar e desse tripé, né, que ficou assim muito claro, né, Fernanda, a importância desse trabalho em conjunto. Com a Fernanda, com a Regina e com o auxiliar. Vou passar para vocês darem a despedida. Pode se despedir, que deu tempo. Dá tempo de se despedir? Dá tempo. Então, daí eu digo, a gente fica né, feliz de poder ter participado, mas ficamos à disposição para continuar essa conversa, porque eu acho que realmente tem muita coisa ainda que a gente precisa, né, trazer para discussão e tirar as dúvidas, e a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Esse papo gostoso, tanto que a gente nem sentiu o tempo passar. Eu teria muito mais a falar, né? Então vou fazer já um convite, quem quiser conhecer o meu Instagram, Socorro Prof, porque lá eu também falo sobre como adaptar, como é que eu faço para dar o mesmo conteúdo para toda a turma, para esse aluno com deficiência. Tem tanto a falar sobre planejamento, sobre adaptações. Vamos ter que fazer mais um, então, com certeza. Vamos ter que peçam por nós. @Socorro Prof, segue lá. Isso aí. Eu só queria falar uma coisinha em relação a esse podcast que a gente tem feito, de como nós temos pessoas qualificadas na rede e de como a Secretaria da Educação perde quando não utiliza os seus profissionais. A gente tem a Fernanda, a gente tem a Regina, que poderiam estar na rede, poderiam conversar com as pessoas. E a gente tem feito esse trabalho aqui agora de disseminar esse conhecimento que, na verdade, a gente poderia estruturar de uma outra forma dentro da Secretaria de Educação, né? Sim. E agradecer o convite também de estar aqui hoje. As meninas, obrigada. Eu vou sair daqui mais esclarecida. Obrigada. Que bom.
Gente, a nossa luta continua, temos muito o que defender e conquistar. E para quem quiser acompanhar mais sobre a ProABC, siga nossas redes sociais. Clica no canal aqui, se inscreve, não custa nada, é de graça. Clica aqui embaixo em algum lugar, tem para se inscrever no canal. Se quiser apoiar a nossa luta e se associar, vem com a gente. É só falar com a Tina e acessar o nosso site. Até o próximo episódio. E para eu saber que você ficou até o final, escreve no comentário inclusão. Vem com a gente.